Fala moçada bruta, que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz, pessoal? Estamos aí mais um dia, mais uma aula aqui do nosso curso de Fisiologia, comigo o professor Ederson Witz, e eu estou falando sobre o módulo da Neurofisiologia, no qual nós estamos falando sobre potencial de ação, e nós vamos dar sequência, pessoal, hoje, né, falando sobre a classificação das fibras nervosas, beleza? Então, olha só, eu vou estar disponibilizando, pessoal, ao final dos módulos, um certificado para os interessados. Depois eu vou estar gravando o vídeo certinho, explicando como é que vai funcionar. E eu vou estar também disponibilizando para esses interessados o material complementar, algumas questões, né? Então são bastante questões aqui. Então, para aqueles interessados estarem tentando resolver, beleza? Então, hoje o tema é classificação da fibra nervosa. E eu queria falar algumas coisinhas, né? Primeira coisa, pessoal, que eu queria comentar é o seguinte: o que é uma fibra nervosa, tá? Às vezes o aluno, ele não consegue, ele estuda, mas não sabe o que ele está estudando. Então ele acaba sofrendo por falta de informação, tá? Às vezes porque não viu, às vezes porque viu, mas não lembra. Então a gente vai recapitulando para que ele possa aprender, né? Então olha só, então observe o seguinte: esse aqui, ó, no meu desenho, Checheloide, eu estou tentando desenhar um neurônio, beleza? Então o neurônio, basicamente, pessoal, ele tem suas partes, né? Os dendritos, né? Anatomicamente falando, esse é um neurônio convencional. Claro que existem vários tipos aí, unipolar, bipolar, multipolar, neurônio sem, né? Sem dendrito. Então tem várias formas aqui, um convencional. Aqui é o dendrito, isso aqui é o corpo celular, CC, isso aqui é o axônio, tá? O axônio. A pontinha do axônio é chamada terminal axonal, né? Tem vários nomes, tá, pessoal? E as pontinhas aqui é chamado botões axonais, né? Ou terminal pré-sináptico. Tem vários nomes aí, vocês vão ver, dependendo da referência bibliográfica. O axônio pode ter ou não a bainha de mielina, tá? Então existem várias coisas aqui a se falar, eu não vou me aprofundar na anatomia do neurônio, tá? E no curso aí de anatomia, vocês vão estar tendo disponibilidade dessa aula aí aprofundada sobre isso aí, tá? Então, olha só, o que eu queria que vocês vissem nessa aula? O que é uma fibra nervosa? Então, tudo isso aqui é um neurônio. Só essa parte aqui é chamado de axônio. Quando eu junto, pessoal, vários axônios, eu tenho uma fibra nervosa. Então, o que é uma fibra nervosa? A fibra nada mais é que o conjunto, né, de vários neurônios ou vários axônios, tá? Então, o conjunto aqui é chamado de fibra. Então, quando eu olho aqui, ó, esse cara aqui, eu estou olhando para um neurônio. Essa parte dele é um axônio. Quando eu faço uma ramificação, esse comunicando com esse, que vai comunicando com outro, eu vou fazer a união de vários aqui, eu vou formar uma fibra. Claro que normalmente a gente vai ter a junção de vários axônios, porém, no caminho aqui, dependendo se for fora do sistema nervoso central, a gente vai ter o gânglio, então a gente pode ter sim o corpo celular, os dendritos ali, tá? Então, mas normalmente a gente vai ter o ramo de vários axônios. Então, o conjunto de axônios ou de neurônios aqui, quando eu formo um fio comprido com vários componentes, eu chamo de fibra nervosa. Se você olhar aqui, por exemplo, essa imagem, ó, né, essa imagem aqui, ó, cada coisinha dessa daqui, ó, é um axônio. Só que aqui foi cortado, né, pessoal, de forma transversal. Se eu fosse esticar aqui, a gente ia ter um monte de fios, assim, ó. Cada fio desse aqui é cada fio desse é um axônio. O conjunto desses fios forma uma fibra nervosa. O conjunto de várias fibras nervosas nós vamos formar o que chamamos de nervo. Então, um nervo, que é essa bolona aqui, ó, é formado por várias fibras. E a fibra é formada por vários axônios, vários neurônios ali, beleza? Então, só para explicar o que é uma fibra nervosa. A gente pode fazer analogia, pessoal, a um fio de energia. Se você pegar um fio e cortar, ele tem vários fiozinhos. O fio é como se fosse um nervo, e cada fio comprido é uma fibra, e se eu for ver esse fio comprido, ele é formado por vários axônios ali. Então, a fibra, a fibra ela vai ser formada tanto
por união de fios nesse sentido, ou eu posso ter aqui do lado também, ó, né? Então eu posso unir os dois, nós vamos ter da mesma forma uma fibra. Então eu queria explicar primeiro o que são as fibras nervosas, beleza? Não sei se deu para vocês entenderem, eu acho que sim, tá? Então a fibra nervosa, pessoal, ela pode ser classificada basicamente dois tipos, mielínicas e amielínicas. A gente já viu nas outras aulas que a fibra mielínica é aquela que possui, envolvendo a membrana da fibra, né, do axônio aqui, nós temos a bainha de mielina. Então nós chamamos de mielínico aquela fibra, aquele fio que é revestido pela bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? A bainha de mielina, pessoal, basicamente são células da neuroglia, que são tipo células auxiliares de neurônios. Elas vão revestir como se fosse uma capa mesmo, uma fita isolante no fio, enrolando, enrolando, enrolando. Isso é uma célula, tá, pessoal? Chamado neuróglia. O mais comum é a célula de Schwann e as células chamadas oligodendrócito, dependendo do local que ela tiver. Então são células. E essas células, claro, também tem aqui como componente, por exemplo, o colesterol, né, e alguns outros tipos de proteínas aqui que vão agir no processo de isolamento, aí, principalmente isolamento dessa eletricidade que vai passar aqui no axônio, beleza? Então aqui nós temos uma fibra mielínica. Aquela, pessoal, na qual não possui, o axônio não tem nenhum envolvimento de bainha de mielina, ele não tem mielina, nós chamamos de amielínicos, ou seja, não possui a bainha de mielina envolvendo a sua estrutura, tá ok? Então, basicamente, nós temos essa distinção aqui, tá? A classificação dessas fibras, né, pela quantidade de mielinização, diâmetro e velocidade. Então, eu posso classificar as fibras nervosas olhando qual a grossura, né, qual que é a quantidade de mielina que ele tem, qual é o diâmetro de mielina, se é calibroso, se é mais fino, como vocês podem ver aqui, né? E qual é a velocidade que o impulso passa por aqui. Então nós podemos aí separá-las aí em grupo 1, 2, 3, 4, etc, né? Quanto ao diâmetro aí, né? Nós temos aí diâmetros de 3 a 20, 6 a 12, 1 a 5, 0,2 a 1,5. Quanto à velocidade, 800 a 120, isso por metro por segundo, né? 35 a 75, 5 a 30, né? 0,5 a 2. E aos receptores ali, sensoriais ali também nós podemos classificá-los, né? Se é mecânico, se é próprios receptores, se é temperatura, etc. Então, pessoal, basicamente, se vocês usar a referência bibliográfica aqui, por exemplo, eu peguei aqui da referência do Tortora, né? Que é os princípios de anatomia e fisiologia, né? Do Geraldo Tortora. Ele fala, ele classifica, pessoal, basicamente em 3 tipos as fibras, tá? Fibras A, tipo B e tipo C, tá? Então, essa é a classificação que ele utiliza e, como eu disse, dependendo da referência bibliográfica, a gente vai encontrar outras formas de classificação, né? Como eu disse aqui, ó, em grupos, né? Então, o que acontece, pessoal? O que são essas fibras aqui, se vocês quiserem anotar, tá? As fibras, essas aqui, ó, tipo A, tipo B, tipo C, são com relação a essas características, né? De quantidade de mielinização, né, o diâmetro e a velocidade que se propaga. Essas fibras, pessoal, que nós chamamos aí de tipo A, são aquelas que os axônios têm um diâmetro grande, ou seja, ele tem bainha de mielina e ele tem um grande diâmetro de espessura, tá? Normalmente, como eu falei para vocês nas outras aulas, o período refratário absoluto, nesses axônios mais grossos, ele vai ter um período curto, tá? Ele consegue se recuperar mais rapidamente, ou seja, ativando os canais de sódio lá para que ele, se tiver um novo impulso lá no potencial limiar, ele consegue ter uma sequência. Como eu disse para vocês lá, os impulsos vão até 1000 por segundo, né? Nesse tipo de fibra nervosa tipo A. Outra informação importante, pessoal, que nesse tipo de fibra A, ele vai possibilitar a transmissão do impulso que vai de 43 a 250 km por hora, ou seja, então, é o de maior velocidade, são as fibras classificadas como tipo A, tá? A velocidade bem grande aí, né? Ou seja, muito rápido esse impulso se propaga por essa fibra, tá? Nós temos exemplos aí, pessoal,
lá nos músculos esqueléticos, né? Aqueles nervos que levam o impulso lá para o músculo e alguns aí também que trazem, né? Eles transmitem um impulso muito rápido. Então, quando você vai contrair, por exemplo, o músculo da coxa, esse impulso que sai ali da sua coluna e vai para lá, ele pode ir numa velocidade enorme, como eu disse para você, de 43 a 450 km por hora, tá? Se você olhar, por exemplo, músculos, fibras que estão inervando regiões sensitivas, como por exemplo o tato ali na sua mão, nos pés. Esse tipo de fibra que traz a informação do tato, né, das articulações, né, algumas sensações térmicas e inclusive algumas condições dolorosas, esses impulsos vão ser levados, o potencial de ação, por essas fibras do tipo A, tá ok? Então exemplos aí onde nós encontramos essas fibras do tipo A. Nas fibras de tipo B, pessoal, nós temos aí aqueles axônios que também possuem bainha de mielina, ou seja, são mielinizados, né? Só que ele tem um diâmetro médio, não tem um diâmetro grande, né? Como a gente viu lá. Então tem um diâmetro médio. A velocidade, pessoal, desse impulso, tá? Ela vai em torno aí, ele consegue conduzir um potencial de ação de uma velocidade de até 51 km por hora. Às vezes vocês vão achar no livro aqui, pessoal, ó, metros por segundo, tá? Então já estou convertendo por hora, que é o que mais nós usamos aqui, né, no Brasil, né? E outra coisa, pessoal, o período refratário absoluto nessas fibras de tipo B é um impulso que demora mais, né? Então demora mais que a do tipo A, tá? Então é um período mais longo, demora um pouco mais para promover um novo impulso, caso haja, tá? Professor, aonde que eu encontro alguns exemplos aí que nós temos fibras do tipo B, tá? Fibras nervosas motoras, aquelas que vão, pessoal, que vão do encéfalo até a medula, tá? Ou seja, eles vão até aqueles gânglios autônomos. Então, existem fibras que estão circulando ali do cérebro, né, do encéfalo, até a medula espinhal, elas levam impulso nesse tipo de fibra aqui, de tipo B, beleza? E exemplos sensoriais, ali as fibras que irrigam as nossas vísceras, né? Ok? Por exemplo, as fibras que irrigam ali, que inervam, melhor dizendo, o intestino, por exemplo. Então elas são fibras que vão levar o impulso do intestino lá para o nosso encéfalo ou para a nossa medula. O tipo de fibra são tipo B. E para finalizar as fibras aqui, pessoal, do tipo C, são aquelas fibras que possuem os axônios amielínicos, tá, pessoal? Aqueles axônios que não possuem bainha de mielina. Nesses axônios, nós temos aqui um período refratário absoluto grande, ou seja, demora mais para a célula poder liberar um novo impulso lá na zona de gatilho, tá? Como a gente viu lá, esses tipos de fibras aqui possibilitam transitar em torno de até 250 potenciais de ação por segundo, tá? Então demora mais comparado às do tipo A, beleza? A velocidade em torno aí de 1,6 a 6,4 km por hora, então das três a tipo C é a mais lenta, tá? E exemplos aí, pessoal, que nós podemos ver, né? Locais que nós encontramos essas fibras do tipo C e, lógico, algumas também do tipo B, aquelas fibras motoras autônomas que vão, né, dos gânglios autônomos para o coração, por exemplo, né? As que vão ligar-se aos músculos lisos, a glândulas, né? As pupilas, né? No caso ali quando a pupila dilata ou contrai, né? Midríase e miose, né? Altera a frequência cardíaca, né, como taquicardia, bradicardia, e também que vão inervar a bexiga, né? Essas fibras elas levam o impulso para lá a uma velocidade mais lenta, né, comparado às de B e C. Perdão, A e B. E sensoriais, algumas do tato, algumas de dor, tá? Pressão, algumas de pressão, calor, frio, tá? E alguns impulsos dolorosos que provêm das vísceras, tá? Vão ser levadas lá das vísceras para o nosso sistema nervoso central através dessas fibras do tipo C, beleza? Com relação, pessoal, à codificação, né, da intensidade do estímulo
do potencial de ação, existe, pessoal, um código de frequência, ou seja, o potencial de ação ele é gerado lá na zona de gatilho com alta ou baixa intensidade, ou seja, vai depender da quantidade de fibras que são estimuladas. Gente, observe o seguinte, ó, aqui ó, eu tenho um nervo, tá? Então isso aqui tudo é um nervo. Os dois, os três aqui, dá para aparecer até mais um quarto aqui. Então olha só, quando acontece um estímulo lá na zona de gatilho, dependendo do estímulo, ele vai vir por mais fibras. É como se, por exemplo, eu estimulasse um aperto aqui, ó. Quando eu aperto a pele aqui, ó, eu tenho um estímulo, né, em 2 milímetros aqui, por exemplo, né? Em 2 milímetros. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou estimular um percentual aqui de fibras por esse estímulo. Então, quer dizer que dessa montoeira de fibras que estão passando por esse nervo, eu vou captar, eu vou estimular, né, por exemplo, essa quantidade aqui. Se eu fizer um estímulo maior, por exemplo, esse de 8 milímetros, vamos imaginar aqui que eu vou estimular essa quantidade aqui. Claro, pessoal, que eu sei que, né, às vezes a pessoa mais entendida que está revendo o vídeo, talvez recapitulando informações, eu sei que aqui tem fibras, que pode ser um nervo misto, pode estar a informação indo e vindo, então pode ser fibras sensitivas e motoras, né, ou pode ser um nervo só motor, ou um nervo só sensitivo, então isso aí em aula de anatomia eu explico também, tá? Mas aqui eu quero só, a grosso modo, mostrar para vocês o quê? Que dependendo do estímulo, o código que eu vou utilizar, né, dependendo da intensidade, eu vou ativar uma quantidade de fibra. Não quer dizer que o estímulo que acontecer vai ativar todo o nervo, não. Ele pode capacitar um grupo menor ou maior de fibras para estimular aquele impulso. E claro, quanto maior a intensidade, maior vai ser o número, né, de fibras nervosas que eu vou codificar. Tá? Então a frequência desses potenciais de ação gerado lá na zona de gatilho que vai determinar a quantidade. Tá? Aqui são dois fatores, pessoal, né, envolvidos nessa codificação, que é o código de frequência, né, que nós temos aí, como eu disse para vocês, o número de neurônios que vão ser recrutados para essa informação, tanto para ir motora quanto para vir sensitiva, tá? Então nós vamos ter esse recrutamento. E esse número de neurônios sensoriais que vão ser recrutados também vai depender da atividade, né, que ele está executando, ou seja, do estímulo, maior ou menor, como eu expliquei para vocês, né? Se for um estímulo mais doloroso, por exemplo, talvez esse estímulo não causa dor, esse aqui causa dor. Então, a quantidade de neurônios que vão ser recrutados, nós vamos aumentar. Tá? Então, relacionado ao número de neurônios ali que vão ser recrutados, ou seja, ativado pelo estímulo, um toque leve ele vai estimular o recrutamento. Um toque mais firme, mais forte, ele vai recrutar um número maior. Quanto ao código, né, de frequência, como eu disse para vocês, né, que vai ser aquela frequência desses potenciais de ação que vão ser gerados lá naquela zona de gatilho, um toque leve ele vai gerar uma frequência baixa de potencial de ação. Ou seja, lembra o que é a frequência, pessoal? É o quanto que aqueles potenciais ou estímulos vão superar o potencial limiar. Quando eu quero uma frequência, vários impulsos, esses estímulos vão despolarizar acima do limiar, ou seja, vão ser estímulos ou potenciais supraliminares. Tá? Nesse caso de estímulos maiores, a gente vai ter uma frequência maior de potencial, porque os estímulos vão despolarizar acima dos potenciais limiares. Quando eu tenho estímulos que eles são limiares, ou seja, causam potenciais de ação, mas não acima do limiar, eu vou ter uma frequência menor. Então essa frequência ela vai depender da quantidade de estímulo, vai ser acima do limiar. Se você às vezes estiver voando aí, meio que, professor, não estou entendendo muito esse negócio de limiar, assista as aulas anteriores que lá eu expliquei sobre essa parada aí de frequência do potencial de ação, que eu vou conseguir recrutar mais, né, estímulos aí, beleza? Pessoal, mais uma vez, agradeço vocês por me acompanharem, por assistirem, tá?
Eu sei que tem tanta gente boa no YouTube, né? Mas eu tô aqui também tentando colaborar, fazer minha parte, tá? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Valeu? Fui!